Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Para finalizar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como eu acabei dizendo aqui, ó Deus, com fundo de brincadeira, meu corpo está um pouco cansado, Senhor. Foram dias ali muito corridos, nossa programação foi bem ativa, mas como a Tua palavra diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Meu Deus, embora o meu corpo esteja cansado, nós estamos esperando no Senhor. E o Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que renova a nossa espiritualidade. O Senhor é aquele que renova a nossa busca, a nossa sede, a nossa fome. E nessa noite nós queremos declarar aqui nesse lugar, Senhor, que nós estamos famintos pela Tua palavra. Estamos sedentos pela presença do Teu Espírito Santo. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor essa palavra, esse texto que acabamos de ler. Subordinamos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra e que, ó Deus, nós possamos entender aqui, guardar no nosso coração, mas o principal, colocar isso em prática nas nossas vidas. E nós assim, ó Deus, oramos, agradecendo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se assentar. Sardes era uma cidade que ficava a aproximadamente 48 quilômetros a sudeste de Tiatira e a 80 quilômetros da cidade de Esmirna, cidades, estas duas aí que nós já estudamos aqui na nossa sequência de mensagens. A cidade de Sardes, ela era dividida em duas partes, ela tinha uma parte baixa e uma parte alta. A parte alta, ela era constituída pelo que nós chamamos de promontórios. Seria, por exemplo, aquelas regiões rochosas, local onde de repente você chegava assim no litoral e dava de cara para aquele mar, uma parte bastante alta. E só para a gente ter ideia da diferença de altura das partes mais altas com a parte mais baixa, havia uma diferença de aproximadamente 500 metros da parte mais alta para a parte mais baixa. Essa cidade de Sardes, como nós acabamos de comentar aqui, era uma cidade que acabava sendo fortificada, segura, guardada, de um modo natural, porque ela tinha precipícios muito altos. Então esses promontórios, essas montanhas rochosas que ficavam ali próximo, né, daquela parte litorânea, nós conseguíamos ver ali que existia uma altura muito enorme, muito difícil de alguém escalar por lá. Então isso tornava aquelas cidades fortalecidas, guardadas, e praticamente impedia que alguém adentrasse naquela cidade e guerreasse contra elas. Mas nós vamos perceber daqui a pouco que isso era apenas uma falsa aparência de segurança, porque essa cidade ela foi tomada inúmeras vezes por causa justamente dessa forma das pessoas olharem para aquilo e menosprezarem a capacidade e a inteligência dos seus adversários. De qualquer modo, a cidade de Sardes, além de ser também uma cidade, como a gente acabou de dizer, tinha altos precipícios e tudo mais, na sua parte mais baixa, ela era uma cidade muito próspera financeiramente.
que ela tinha um trabalho muito forte na área comercial, ou seja, nas trocas e vendas, e também no trabalho agropecuário. Não apenas isso, a cidade de Sardes também tinha um ribeiro chamado Pactolos, de onde saía bastante ouro. Então de lá eles extraíam também bastante riquezas minerais para aquela região. Sabemos ainda, uma última coisa aqui que vale destacar no meio dessa cidade que nós estamos estudando nessa noite, é que ela foi, por durante um tempo, capital de uma nação chamada Lídia. E essa nação foi a primeira nação lá daquele povo antigo do século VI a.C. a começar a cunhar moedas. Então era uma cidade que praticamente as pessoas poderiam viver de um modo bastante seguro, de um modo bastante tranquilo, uma cidade próspera, rica, uma cidade que tinha recursos naturais, recursos minerais, e um lugar onde as pessoas podiam viver tranquilamente com as suas transações comerciais e não ficarem preocupadas com questões de emprego. Jesus, quando ele vem então se apresentando para essa cidade, versículo 1 aí, diz assim para nós: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já observamos aqui em cada uma das outras igrejas que nós já estudamos, que Jesus se apresenta para cada uma delas de um modo particular. E o modo como Jesus se apresenta para essas igrejas, existe uma relação, existe um porquê. Jesus sabe do modo como cada igreja se comporta, ele sabe qual é as fortalezas e as debilidades de cada uma dessas comunidades. Então, quando ele se apresenta, ele então está falando de algo que é da realidade daquele povo. E quando Jesus então diz para ela, para esse povo, para essa igreja, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que ele está querendo dizer aqui não é que o Espírito Santo seja dividido em 7 pessoas, né? Nós adoramos ao Deus triuno, que é o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é apenas um Deus que subsiste em 3 pessoas, que são coeternas, coiguais e dignas de adoração todas elas. Ok? Agora, quando ele diz aqui sobre 7 Espíritos de Deus, o que o texto está dizendo para nós é que Jesus é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. E essa é uma promessa que ele fez também para a sua igreja. Jesus deseja que a sua igreja tenha a plenitude do Espírito Santo. Jesus deseja que o seu povo seja um povo que caminhe, que ande segundo as instruções e a direção do Espírito Santo do Senhor. Mas quando a Bíblia também fala de 7 Espíritos de Deus, além dessa questão da plenitude, ela também está falando para nós sobre a onipresença do Espírito Santo. Está dizendo que o Espírito Santo é aquele que está em todos os lugares. Está dizendo que o Espírito Santo é aquele que está em qualquer parte desta terra. E que não existe lugar algum que nós podemos fugir da presença dele. Nós temos, por exemplo, um salmo em que o salmista vai declarar: eu não posso fugir do Senhor, porque se eu for lá para o fundo da terra, o Senhor estará lá. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor estará lá. Se eu for para o meio da sepultura, lá para o Hades, lá também o Senhor estará. Então não tem como fugir da tua presença. Quando a Bíblia então fala para nós desses 7 Espíritos de Deus, ela está nos mostrando que Deus é onipresente e que Ele está em todos os lugares. Deus estar em todos os lugares não significa dizer que a presença dEle se manifeste em todos os lugares. Há lugares que Deus está, nós não podemos fugir de sua presença. Isso é um ensino completamente irrevogável nas Escrituras, inquestionável. Porém, isso não quer dizer, não significa dizer que a presença de Deus se manifesta em qualquer lugar. Há muitas reuniões, por exemplo, culticas, onde nós estamos reunidos, às vezes estamos ali com o propósito de adorar o Senhor, mas às vezes as pessoas não estão com o coração em Deus. Às vezes o propósito comunitário é até bonito, é adorar, é buscar, mas nem sempre a presença de Deus se manifesta, porque as pessoas não estão com o coração voltado para aquilo. Nós sabemos também que existem outras religiões que infelizmente não estão buscando ao Senhor do modo como a Bíblia Sagrada nos ensina a buscar. E acabam fazendo ali sacrifício de animais, acabam fazendo sacrifício até de pessoas, como no meio de tribos indígenas. Mas, embora a presença de Deus esteja ali, ela não se manifesta, porque Deus não está coadunando, aceitando aquele tipo de adoração falsa. Mas, de fato, a presença do Senhor está em todos os lugares da terra. Nós não podemos fugir dela. Nós poderíamos dizer aqui que Deus está também em todos os continentes. Nós poderíamos aqui levantar 7 continentes em todo o nosso planeta. As 3 Américas, a Ásia, Europa, África e Oceania. Nós temos aí então um total de 7 continentes. Não podemos fugir da presença do Senhor. Onde você estiver, o Senhor ali estará. Então, meus irmãos, nós muitas vezes pensamos
que nós estamos fazendo algo e alguém não está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós pensamos que, de repente, alguém próximo de nós está distante, e aí então nós podemos aproveitar para cometer um delitozinho. Nós podemos aproveitar para contar uma mentirinha. Nós podemos aproveitar para, de repente, trair a esposa, trair o marido. Nós podemos aproveitar para poder falar um palavrão, mas não. Pode ser que alguém da sua confiança, alguém da sua parentela não esteja perto, mas o Deus vivo está por perto. E os olhos dele são como chama de fogo. Que não há como nós fugirmos da presença do Senhor e que tudo que nós fazemos, Ele vê. Jesus se apresenta como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, mas também se apresenta dizendo que Ele é aquele que tem as 7 estrelas. De acordo com Apocalipse capítulo 1 e versículo 20, essas 7 igrejas são 7 pastores, são 7 anjos, aos quais essas cartas são destinadas. Quando Jesus está falando isso, eu sou aquele que tem as 7 estrelas, eu sou aquele que tem os 7 pastores, ele está dizendo, eu sou aquele que cuida da minha igreja. A Bíblia nos fala que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, é Jesus. Jesus é o dono da igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas têm interpretado que Pedro seria ali, quando Jesus fala isso em Mateus capítulo 16, algumas pessoas têm interpretado que Pedro seria o primeiro papa. Mas, se você souber um pouquinho do idioma, você vai entender o que Jesus estava dizendo lá. Eu vou tentar te explicar aqui de uma maneira bem simples, bem fácil, para poder entrar na sua cabeça. Quando Jesus está falando, Pedro, tu és pedra, ele está fazendo trocadilho com o nome de Pedro. Porque Pedro, em grego, era Petros. E pedra é Petra. Então ele está fazendo um trocadilho. Pedro, tu és uma pedrinha. Mas sobre essa pedra, sobre mim, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Porque Jesus é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Jesus então edifica a sua igreja sobre quem? Sobre Ele mesmo. Ele é a base, o fundamento, a pedra fundamental. Ele é o alicerce. Sem Ele não há igreja. Jesus então é o dono da igreja, é o Senhor da igreja. Ele diz para Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele, meus irmãos. Mas hoje em dia nós temos visto pessoas que têm confundido isso. Infelizmente há alguma gama de líderes que têm aberto as suas próprias comunidades e eles pensam, essa igreja é minha. Eu mando, eu desmando, eu faço, eu desfaço. Mas não, meus irmãos, a igreja não é minha. A igreja não é de nenhum líder humano, a igreja é de Jesus Cristo. É uma realidade que algumas pessoas têm confundido. Quantos líderes hoje que infelizmente têm se deixado levar por essa falsa aparência de piedade? Se enganam com títulos, né? Começam a se achar, não, agora eu não sou mais pastor, agora eu sou apóstolo. Quer se colocar mais alto. Meus irmãos, o dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono, Ele é o cabeça. Nós estamos subordinados a Ele. É Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem faz, é Ele quem tem o controle de tudo. É isso que Ele está dizendo para o pastor dessa igreja de Sardes. Eu sou quem controla os pastores. Eu sou quem controla essas igrejas. Eu sou o dono dessas igrejas. Não foi você quem morreu por essas pessoas, quem morreu fui eu, Jesus. Então Jesus se apresenta dessa maneira, explicando que não há como fugir da presença dele, e explicando que ele é o dono, o soberano e o controlador de todas as igrejas dessa terra. Nós às vezes temos a mania de olhar para alguma igreja e começar a criticar, condenar, falar mal. Eu sei que em alguns casos é preciso que a gente avalie a doutrina. Eu sei que em alguns casos é preciso que nós analisemos aquilo que a pessoa está ensinando, aquilo que ela está propagando. Pode ser, de repente, algum veneno para aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Mas ainda assim é preciso que nós entendamos que Jesus é aquele que está controlando todas as igrejas, todos os líderes, todos os pastores, porque Paulo escreve aos Romanos e dizendo que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Mesmo aquele falso pastor, aquela pessoa que tem ali cometido delitos e que de repente você fica se questionando, por que Deus permite que essa pessoa esteja ali? Calma, existe um propósito. Nós podemos não entender agora, mas Deus em sua soberania, lá no final de tudo, revelará todas as coisas para nós. E é por isso que ele mostra, eu estou no controle. Fique preocupado. Não fique preocupado, não fique condenando, julgando, porque quem está no controle sou eu. Eu sou o dono da igreja. Eu sou o cabeça dela.
E ele começa, a partir de agora, a mostrar o defeito que essa igreja tinha. Ele tem autoridade para mostrar o defeito que a igreja tem. Se você fizer uma análise comigo aqui, você vai perceber que a igreja de Sardes não passava por perseguição. A gente viu que a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Nós vimos que outras igrejas também ali eram severamente perseguidas. Pessoas morreram martirizadas nesses primeiros anos aqui do Evangelho. Mas a igreja de Sardes não tem indício de perseguição. Na igreja de Sardes, nós não temos aqui nenhuma colocação, nenhuma aparição de essa igreja estar sendo perseguida ou tendo alguns problemas de relação com os judeus. Jesus até fala para uma outra igreja aqui anterior, que nós já estudamos, que ela habitava onde estava o trono de Satanás. Mas nesse caso aqui, nós não temos indícios de perseguição dos judeus. Os judeus estavam quietinhos. Deixaram aqueles crentes de Sardes fazerem os seus cultos tranquilamente. Nós não temos aqui também, nessa igreja, indícios de problemas financeiros. A igreja de Esmirna, por exemplo, era uma igreja pobre materialmente, nós falamos sobre isso aqui. Mas espiritualmente ela era rica. Agora, essa igreja, já na introdução, eu comecei a mostrar que a cidade era muito próspera. A cidade em si era rica. E Jesus não fala em momento nenhum de pobreza material nesse lugar, nessa cidade. Então ela também não tinha problema financeiro. Essa igreja, meus irmãos, não tinha problema de ortodoxia. Você não vê Jesus em momento nenhum aqui falando sobre problema doutrinário. Ele não vai criticar essa igreja porque ela tinha deixado alguma heresia entrar. Não, em momento algum vai aparecer isso aqui. Essa igreja também não tinha nenhum perigo de hereges rodeando essa igreja. Não tinha nenhum perigo disso, nenhum perigo iminente de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos profetas por ali. Não tinha. E nós vimos em outras igrejas, por exemplo, que havia a doutrina dos nicolaítas. Nós vimos que havia a doutrina de Balaão. Nós vimos que havia a falsa profetisa Jezabel, que estava ensinando os filhos daquela comunidade a se prostituírem e a comerem comida sacrificada aos ídolos. Mas quando chegamos em Sardes, não existe ninguém importunando aquela igreja. Não existe nenhum tipo de falso apóstolo, como aconteceu lá na igreja de Éfeso. Não existia ninguém ali levando uma falsa doutrina para ela. Então não era uma igreja que estava passando por problema de ortodoxia. Jesus também não vai criticar essa igreja por problema de ortopraxia, pelo problema de praticar as boas obras. Jesus não critica essa igreja por isso, como ele vai criticar a igreja de Éfeso, que é a primeira que nós abordamos. Então, afinal de contas, qual era o problema dessa igreja? Era uma igreja que não tinha perseguição, era uma igreja que não tinha problema com os judeus, era uma igreja que não tinha problema financeiro, era uma igreja que não tinha problema doutrinário, era uma igreja que não tinha problema de boas obras, de praticar boas obras. Qual era, afinal de contas, o problema desta igreja, meus irmãos? Jesus continua dizendo para essa igreja: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Aqui aparece o problema dessa igreja. Eu quero começar chamando a sua atenção para aquilo que Jesus diz para ela, e diz para quase todas elas: conheço as tuas obras. Jesus é aquele que conhece o nosso interior. Jesus é aquele que conhece dentro de nós. É aquele que sabe o nosso andar. É aquele que sabe aquilo que nós pensamos. É aquele que sabe aquilo que nós sentimos. Quantas pessoas que têm uma mágoa terrível no seu coração. Quantas pessoas que estão amarguradas, vivendo realmente com ódio de outrem. E às vezes vêm para a igreja como se nada estivesse acontecendo com elas. Levantam suas mãos e adoram ao Senhor durante o culto. Mas por dentro, Jesus olha e fala: eu conheço a tua obra. Eu conheço o teu coração. Eu sei como é que está dentro de você. Ninguém vê esse sofrimento seu. Ninguém vê esse ódio. Ninguém vê esse rancor. Ninguém vê essa amargura. Mas eu olho, eu vejo e eu sei o que está passando dentro de você. Jesus é aquele que diz: eu conheço as tuas obras. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 10, versículo 26, diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Pode ser, meus irmãos, que nós consigamos esconder as coisas por durante um tempo aqui nessa terra, mas haverá um momento em que Deus há de julgar as obras de todas as pessoas. E nesse momento de juízo, nada ficará encoberto. Sabe aquela
sujeirinha que você tentou esconder debaixo do tapete? Sabe aquela atitude errada que você tomou e que você não quis confessar para ninguém, fingiu que ninguém viu e ficou guardado só com você? Pode estar oculto por enquanto. Mas vai haver um momento em que Deus há de julgar as obras de todas as pessoas, meus irmãos. Quando Jesus fala, conheço as tuas obras, é por isso. Você pode estar escondendo algo do seu marido, pode estar escondendo algo da sua esposa, pode estar escondendo algo do seu pastor, mas Jesus diz para você, conheço as tuas obras. E dos olhos dele não tem como fugir, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse assim, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, meus irmãos, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Cada palavra que você solta à toa, aquelas palavras que às vezes você está ali murmurando, reclamando, falando mal de alguém, e você pensa, ninguém está vendo. Está vendo sim. Há pessoas que às vezes se reúnem para falar pelas costas dos outros, né? Está falando pelas costas, a pessoa, o assunto não está sabendo. Mas um dia, nós vamos ter que prestar conta de cada palavra fútil, tola, inútil, frívola que sai da nossa boca. Pode ser que aquela pessoa que você falou mal não saiba. Mas o que Jesus diz para a igreja de Sardes? Conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. E sabe por que Jesus fala isso para essa igreja? Porque ele diz assim, vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Era uma igreja de aparência. Era uma igreja que por fora parecia ser uma igreja avivada. Por fora parecia ser um povo realmente entregue na mão do Senhor, um povo piedoso. Mas no fundo estava morta, era uma igreja que tinha um problema muito sério, um problema de hipocrisia. Em Mateus capítulo 23, Jesus vai censurar o capítulo inteirinho, os fariseus daquela época. Enquanto Jesus está condenando aqueles fariseus, aqueles religiosos, por inúmeras vezes Jesus vai chamar eles de hipócritas. E a palavra hipócrita no grego significa ator. Ator em grego é hipócritan. Então hipócrita é aquela pessoa que finge ser algo que não é. Você vai assistir, por exemplo, um filme, e a pessoa na vida real ela tem uma personalidade, ela tem um jeito, tem um gênio, tem um temperamento. Mas aí de repente ela pega um papel de um filme de ação, e naquele filme ela vai ter que ser uma pessoa muito explosiva, muito nervosa. E aí, de repente, quando você vai assistir o filme, você começa a olhar para aquele ator e pensa, puxa, essa pessoa parece ser realmente nervosa, que ela está interpretando aquilo. E até nos engana. Quantos relatos aí de atores, né? Quando vão pegar um papel de vilão, por exemplo, e aí pegam ali um papel de alguém que faz muito mal para alguém no filme, a sociedade começa a relacionar aquele vilão com a pessoa. E às vezes passa na rua e começa a xingar o ator, porque acha que ele é assim na vida real. Então o hipócrita é semelhante a um ator. É alguém que às vezes vem para a igreja, tem aparência de vivo. É alguém que põe o seu terno, põe a sua roupa de crente, e parece que está vivo, parece que está avivado, parece que está cheio do Espírito Santo. É alguém que às vezes está na igreja e ora em língua, que é uma coisa bonita. Mas como que eu já cansei de ver pessoas assim, que oram em língua, fala bonito, mas quando vai para a rua, é mentiroso para lascar. Ora em língua bonito na igreja, mas quando vai na rua, não tem coragem de pagar suas contas. Na igreja é o santinho que levanta a mão, um adorador. Mas em casa vive xingando a mulher e os filhos de nomes que nós não teríamos aqui condições de reproduzir. É um baita de um ator. Ou uma baita de uma atriz. Quando Jesus olha para a igreja de Sardes, ele está olhando, vocês são famosos, vocês têm nome, vocês têm aparência, vocês parecem ser uma coisa, mas eu conheço a obra de vocês, vocês são outra coisa, diferente daquilo que a plateia vê. Essa igreja tinha aparência, meus irmãos.
Talvez ela podia ter um templo bonito, um templo gigantesco, maravilhoso. Vamos assim tentar comparar com os dias de hoje, né? De repente você vai naquele templo bonito, aquele templo evangélico, cabe 5 mil, 10 mil pessoas. E as poltronas são almofadadas. Tem ar-condicionado. Aquela coisa linda, de luxo. Se estiver muito longe, né? Eu fui numa igreja lá em Campinas. Se você sentasse muito, estava longe, não conseguia ver o pastor pregando. Tinha atrás dele assim um telão muito maior do que esse banner que está aqui atrás. E aí você conseguia ver todinha, né? Ali ele se mexendo e tal, e acompanhando tudo. As cadeiras ali todas almofadadas, banco de primeira qualidade. Banheiro todo perfumado, dá até vontade de morar dentro da igreja. Não estou dizendo que a realidade dessa igreja que eu fui seja a mesma realidade da igreja de Sardes. Mas que existe muita igreja, ou talvez até muitas pessoas que estejam vivendo uma realidade parecida com a realidade de Sardes, é muito grande, meus irmãos. Pessoas que por fora estão bonitas. Compram um perfume caro. Nem sei aqui o nome de uma marca de perfume, que eu não sou muito ligado em perfume, né? Eu ganho os perfumes lá de vez em quando e vou usando. Mas eu não sei nome de perfume nenhum. Mas às vezes a pessoa usa aquele perfume caro, né? Ela passa aqui perto de você, e ela já passou por você, já tem 5 minutos, mas o cheiro continua ali. Fui olhar um terno, um dia que eu estava lá em Belo Horizonte, de curioso. Entrei numa loja, fui olhar um terno. Terno bonito, irmãos. Aí a vendedora falou assim, coloca aí, experimenta. Eu falei, não, eu só vim olhar, só vim de curioso para saber o preço. Não, coloca aí, veste para você ver, papo de vendedor, né? Coloca aí, eu fui, coloquei o terno. Me vestiu que foi uma beleza. Eu tenho uns ternos lá da CIA do terno, não veste nada bem. Não dá nem vontade de comprar lá mais. Mas eu vesti, coloquei, fui olhar no espelho e falei, ficou bom, hein? Ela, olha, leva, ficou muito bom. Realmente vestiu muito bem você. E eu perguntei, e o valor? Qual que é? Ah, é R$1.000. Falei, eu vou olhar na outra loja ali, depois eu volto aí. Tem terno mais caro do que esse, irmãos. Eu estou acostumado a comprar terno de R$200 aqui na cidade vizinha, né? Quando me falou R$1.000, eu quase caí para trás. Mas tem terno de R$15.000. Conheço pastores que andam com terno de R$15.000. Terno da Armani, terno caro. Aí às vezes por fora está bonito, com terno chique, caro. Mas Jesus está olhando a marca do terno? Jesus está olhando o preço do terno? Jesus está olhando aonde? Está olhando o coração. Está olhando por dentro. Está olhando no seu interior. Talvez a igreja de Sardes fosse uma igreja mais ou menos assim. Que tivesse aí realmente pessoas ali da alta sociedade. Um templo bonito, suntuoso. Pessoas muito bem vestidas. Pessoas com ótimos projetos sociais. Pessoas quando iam orar, já viu gente que vai orar e ora bonito? Escolhe até as palavras, parece que está recitando uma poesia para Deus. Talvez houvesse pessoas lá assim, quando ia orar, orava tão bonito. Você até parava de orar para prestar atenção na oração da pessoa. Nossa, que oração bonita, não vou nem orar mais. Essa pessoa soltou uma poesia aqui agora. Talvez o pastor ou a pessoa que fosse pregar tinha assim, um sermão tão eloquente, com palavras tão difíceis que nem cabe no nosso dicionário. E as pessoas ficavam ali extasiadas e estáticas, prestando atenção na beleza das palavras. Mas vocês acham que Jesus estava olhando para isso? Para a beleza das palavras? Para a eloquência do pregador? Estava olhando para a poesia da oração? Não, Jesus estava olhando para o interior daquelas pessoas, para o coração. E nós às vezes temos esse defeito, irmãos. Nós às vezes analisamos somente o exterior das coisas. E nos esquecemos que Deus olha para dentro. Olha para o interno. Em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7, está escrito assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Meus irmãos, até Samuel errou aqui nesse dia. Samuel era um profeta de Deus, a gente brinca que era o 3 em 1 de Deus, né? Samuel era o último dos juízes.
Samuel era um profeta e Samuel era um sacerdote. Deus fala com ele, vai até a casa de um certo homem que eu estou separando o meu futuro rei ali, naquela casa. Samuel pega a sua botija de azeite, vai até a casa de Jessé, chama o homem da casa, bate na porta, o homem atende. Entra aí, profeta, por favor, vem tomar um café comigo. E o profeta ali, tentando ficar ligado com Deus, ele fala, chama os seus filhos aí para mim. Vem o primeiro filho, quando ele olha, começou a analisar, peraí, o camarada é alto, devia ter a minha altura assim, né, 1,90 m, um pouco mais alto do que eu. Tem uma boa aparência, fala bonito, sabe se comportar em público. É esse aí que de repente vai ser o rei mesmo. Ele já pegou a botija dele, já se preparou para ungir o filho mais velho de Jessé, quando de repente o Senhor interrompe aquele equívoco que Samuel estava prestes a cometer e relata isso aí para ele. Samuel, não olhe para a sua aparência, não olhe para a altura dele. Eu rejeitei ele porque eu, Senhor, não vejo como você, homem, como os homens em geral veem. Eu vejo o coração. Vocês olham por fora, mas eu olho por dentro. Nós temos o péssimo hábito, irmãos, de olhar às vezes para as pessoas e pensar assim, aquela pessoa é tão fria. Só porque ela ora baixinho no cantinho dela. E as pessoas pensam que avivamento, que a pessoa é cheia do Espírito Santo, tem que ficar gritando. Nem sempre, vai muito da personalidade da pessoa, vai muito do temperamento de cada um. Eu sou uma pessoa mais intrínseca, eu sou uma pessoa mais fechada, mais guardada, mais reservada. A minha tendência não é ficar gritando, nem por isso eu sou menos espiritual do que aquele que é uma pessoa mais explosiva, do que aquela pessoa que é mais extrínseca, mais para fora, que fala mais. Nem ele é menos espiritual do que eu, nem eu sou menos espiritual do que ele. Espiritualidade não se mede assim, no grito. Mas tem tantas pessoas que estão pensando que é assim que funciona. Estão achando que espiritualidade é gritar, estão achando que espiritualidade é movimento. Nós não podemos confundir essas coisas. Movimento com avivamento. Lá no Canadá, algumas décadas atrás, umas 2 décadas atrás, teve um movimento estranho por lá. Em que as pessoas diziam entrar em êxtase, diziam também ser cheias do Espírito Santo e começavam a imitar animais no meio do culto. Já pensou, você aí agora, no meio do culto, imitando um animal? Imitando uma galinha? Imitando um cavalo? Imitando um cachorro? Mas eles achavam que isso aí era um avivamento, eles achavam que isso aí era o poder do Espírito Santo. Tem até uma pessoa que relatou que um dos homens daquela igreja, a comunidade da videira do aeroporto de Toronto, traduzindo o nome da igreja para o português seria isso, relatou que uma pessoa saiu lá engateando, como se fosse um cachorro, né? E quando chegou na ponta do altar, levantou a perna, como se fosse um cachorro urinando. Aí eu pergunto para você, meu irmão, o que tem de Espírito Santo numa coisa dessa? Mas as pessoas olham para uma coisa que é movimento e acham, opa, isso aí é ação do Espírito Santo. Meu irmão, não é assim que nós medimos as questões do Espírito Santo do Senhor. Está cheio de lugares, cheio de pessoas que têm fama, que têm nome de estarem vivas, mas estão mortas. Gritam muito alto. Oram em mistérios, falam a língua mais do que um poliglota. Mas quando você vai lá na casa dele, fazer uma visita, o filho vai lá, dá uma puxada na camisa assim do pai e fala, pai, a gente pode morar na igreja? Aí o pai olha para ele assim, surpreso. Por quê, meu filho? Porque lá na igreja você é uma bênção. Lá na igreja você não xinga minha mãe. Lá na igreja você chama minha mãe de benzinho, de amor, de florzinha. Aqui em casa chama de nomes pejorativos. Há muitas pessoas que estão com nome de que vive. Aparência de que vive. Mas quando Jesus olha para as obras, olha para o interior, olha para o coração, ele vê perversidade. Jesus diz para essa igreja então que ela tinha nome, ela tinha fama, era conhecida, se tornou de algum modo respeitada, as pessoas conheciam ela, de alguma maneira se tornou uma referência. Olha, irmãos, cuidado com as referências que você tem visto por aí. Cuidado. Eu vejo muitas pessoas preferindo, honrando
pastores de internet que não conhecem a vida, não sabem como é que o camarada vive, mas não tem a capacidade de honrar o seu próprio pastor da sua comunidade, onde ele está ali congregando. Cuidado, irmãos. Que tem de gente que tem aparência de piedade por aí afora, mas são lobos devoradores. E Jesus, em Mateus capítulo 7, disse que nós vamos conhecer esses falsos obreiros pelo fruto. Aí de repente você olha, vai prestar atenção na mensagem, no ensino, o ensino pode estar certo, mas fruto não é só pregação, fruto também são atitudes. Fruto é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, misericórdia, paciência, fé, mansidão e domínio próprio. Aí como é que você vai saber se essa pessoa realmente tem essas coisas na vida dela? Você só assiste ela na internet. Então cuidado com as referências que você tem. Não, pastor, mas é muito famoso. Não estou nem aí se é famoso. Está lá longe, lá do outro lado, e a gente não conhece. Eu já me surpreendi com muitos homens famosos aí, que se dizem crentes, se dizem servo de Deus, mas aí você convida para trazer uma palavra aqui, ó, nessa igreja do interior de Minas Gerais, em Barroso, e o camarada vai cobrar de você 5 mil reais para vir pregar a palavra. Tem aí um ministério de louvor famoso, outro muito conhecido, você vai convidar para vir participar aqui em Barroso, vem convidar para cantar aqui na igreja para você ver. É 20 mil, é 60 mil reais, dependendo do cantor, dependendo da banda. Estão confundindo o evangelho, estão começando a fazer das coisas um negócio, uma barganha, estão querendo se vender. E aí você olha pela televisão, olha pelo DVD e pensa, olha, essa banda é famosa, eu senti a presença de Deus ouvindo. Cuidado, meu irmão. Cuidado, a igreja de Sardes tinha fama, tinha nome, mas por dentro estava morta. Parecia ter vida, parecia ser avivada, mas por dentro era um lixo. É isso que Jesus chega a dizer para os fariseus. Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado, porque por fora era aquelas roupas grandona, comprida, tampando até o pé. Andando na rua, era com um rolinho pendurado daqui, um rolinho pendurado dali, com uma placa escrita não sei aonde, com citação bíblica. Mas quando Jesus olhava por dentro, por fora parecia santidade, mas por dentro era um sepulcro com um defunto em decomposição. Por fora, caiadinho, cheio de cal, bonitinho, florido, pintado, adornado. Mas por dentro, um defunto cheio de verme, andando para lá e para cá. Não adianta ter fama, não adianta ser conhecido, não adianta ter DVD. Não adianta ter o nome no hall da fama, se não tiver o nome no livro da vida. Essa igreja, então, era uma igreja de aparência, era uma igreja de fama, e o pior, era uma igreja que não incomodava ninguém. Só incomodava uma pessoa, incomodava Jesus. Cuidado, irmão, com o tipo de crente que você tem sido. Cuidado. Que o verdadeiro servo de Deus não está aqui para ficar agradando gregos e troianos. O verdadeiro servo de Deus não está aqui nesse mundo para poder agradar a todas as pessoas, não. Vai haver momentos que você vai precisar desagradar alguém. A Bíblia chama Jesus de príncipe da paz. Jesus chegou a dizer também em outra ocasião, eis que vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Mas existe um paradoxo aqui muito bonito. Porque em outra passagem Jesus vai dizer, não cuideis que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Eu vim colocar o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra, o irmão contra o irmão. Em alguns momentos você vai precisar desagradar alguém. Aquela igreja lá, irmão, não tinha nem sal nem açúcar, não agradava ninguém. Ou melhor, não desagradava ninguém. Por isso que eles estavam lá em paz, e nenhum judeu implicava com eles. Império Romano não implicava com eles. Estava lá, cada um na sua. Por quê? Porque não criticava as coisas do mundo, olhava para o pecado de um modo leviano. Então aí desse jeito não desagrada ninguém mesmo não. Se eu começo a mudar a minha mensagem aqui nessa igreja, e eu começo a pregar só bênção financeira, eu começo a pregar só vitória para a tua vida,
começa a pregar só coisa boa para massagear o teu ego, a igreja enche facinho. Mas se eu começo a pregar o Evangelho, se eu começo a pregar a palavra de Deus, se eu começo a pregar realmente aquilo que a palavra nos ensina a pregar sobre arrependimento, sobre exortação, sobre mudança de vida, aí algumas pessoas não querem ficar mais, porque está desagradando elas. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós exalamos o perfume de Cristo. Mas para algumas pessoas não é tão perfumado assim. É o cheiro de morte e destruição. Como é que tem sido a tua vida, meu irmão? Como é que tem sido a tua caminhada com Jesus? Você tem pregado o Evangelho realmente? Você tem sido pedra no sapato de algumas pessoas por causa da santidade? Tem gente que começa a chamar a gente de careta, de quadrado, de chato, de enjoado. Eu não gosto de sentar perto do fulano, porque toda vez que eu vou conversar com ele, só fala de Bíblia. Mas você queria conversar de quê? Esses dias mesmo, um rapaz aí que está desviado, me chamou lá no Facebook. Eu estou assim com ele pedindo para ir lá na casa dele visitar, né? Eu falei, eu vou te visitar. Aí já fui lá visitar ele uma vez, já orei com ele, com a esposa. E ele me chama constantemente, pedindo oração e tal. Eu falei, não, estou orando por você, mas vem na igreja. Vem na igreja. Toda vez que eu converso com ele, final da conversa é, vem para a igreja. Aí esses dias agora ele parou de me chamar, sabe por quê? Porque eu chamei ele de novo. Não vai adiantar você ficar em casa, vem para a igreja, volta para Jesus. Aí ele me respondeu assim lá no inbox do Facebook. Pô, mas você só fala sobre esse negócio, você não tem outro assunto não? Eu falei, eu não tenho outro assunto não. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem hora que nós vamos ter que desagradar alguém, irmão. Não vai ter jeito, vai ter que ser pedra no sapato. Você está vendo o camarada no lugar que você trabalha, desviando dinheiro, roubando, fazendo algo errado, e você vai olhar aquilo e ficar ali sorrindo e fingir que não está vendo nada? Vai bater nas costas dele e dizer, continua, vai na tua força. É Deus, é assim que você vai falar? Ou você vai repreender aquela pessoa e vai chamar a atenção dela para que algo aconteça, para que algo mude? O problema dessa igreja é que ela era tipo uma água de batata, não tinha gosto de nada. Era uma igreja que não tinha sal nem açúcar. Está me entendendo nessa noite? Era um camaleão social, queria agradar todo mundo. E não é assim que funciona o Evangelho, meus irmãos. Você às vezes quer agradar as pessoas, quer agradar o mundo, e faz como essa igreja, desagrada a Jesus, àquele que você não podia desagradar. Quantos homens que preferem agradar a esposa ao invés de agradar Jesus? Quantas mulheres preferem agradar o marido ao invés de agradar Jesus? Quantos homens ou mulheres preferem agradar o patrão ao invés de agradar a Jesus? Quantas pessoas preferem agradar um parente próximo ao invés de agradar a Jesus? Já vieram pessoas para essa igreja, começaram a frequentar, gostaram, se sentiram muito à vontade, mas aí a avó dizia assim, se você mudar de religião, eu não sou mais a sua avó, você não é mais da minha família. Sabe o que a pessoa fez? Abandonou a igreja. E ela acha que está abandonando a placa da igreja do Nazareno. Não, ela está abandonando a Jesus Cristo, meus irmãos. Mas só que ela não entende isso, ela está abandonando o próprio Senhor da igreja. Cuidado, meu irmão. Você não está aqui para agradar fulano ou ciclano, A ou B. Você está aqui para agradar a Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário pela tua vida. Jesus diversas vezes disse, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Se fosse para fazer a vontade de Satanás, ele teria transformado a pedra em pão, ele teria pulado do alto do pináculo do templo, ele teria adorado a besta. Se fosse para fazer a vontade dos homens, ele teria desistido de tudo. Não foi isso que Pedro falou para ele, usado pelo inimigo? Mestre, o senhor não pode ir lá não faça isso não. O que Jesus falou? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas do alto, as coisas do meu Pai. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para agradar a Ele, meus irmãos. Nem para agradar a nós mesmos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, então, agora, começa a exortar essa igreja. Versículo 2. Veja aí comigo. Ser vigilante. Sabe por que Jesus fala isso? Ser vigilante.
A cidade de Sardes, eu disse aqui para os irmãos que ela foi capital da Lídia. Mas em 546, ela foi derrotada pelo exército dos persas, que era governado por Ciro, o Grande. Lembra que eu disse aqui para os irmãos que a parte mais alta dela era como se fosse uma fortaleza natural? Porque tinha altas montanhas, uma altura enorme, difícil de escalar. Mas às vezes, irmãos, nós temos um defeito muito grande. Nós menosprezamos o inimigo, menosprezamos o adversário. Tem muito crente que menospreza o diabo. Essa igreja aqui não fica falando do diabo para lá e para cá toda hora, não. E quem é o Todo-Poderoso aqui é Jesus. Mas nós vemos pessoas, nós vemos crentes que menosprezam os ardis de Satanás. Em 2 Coríntios, Paulo chega a dizer que nós não ignoramos os seus ardis. Está falando das tramas, dos trabalhos do nosso adversário. Há pessoas que ignoram, menosprezam ele. E nós temos que tomar cuidado. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, e fala: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Nós temos que tomar cuidado. Em Efésios capítulo 6, Paulo escreve que as armadilhas de Satanás, as ciladas de Satanás, são astutas, são inteligentes, são bem elaboradas. Tem que haver um cuidado em nós. Que o inimigo não é bobo, não é trouxa. Já existe aí há milhares de anos e observa a tendência do homem. O apóstolo Tiago chega a escrever na sua epístola que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, segundo a sua própria cobiça. Só que o inimigo é inteligente, ele percebe: opa, essa pessoa tem uma fraqueza na bebida. Ele veio do mundo, era viciado em bebida, vou fazer de tudo para colocar ele na bebida de novo. Porque o problema dele não é cigarro, o problema dele é bebida. Esse outro aqui usou droga há muito tempo, então eu não vou colocar ele para usar droga de uma vez, não, eu vou aproximar as amizades. Aí chega as velhas amizades ali e começa: e aí, tudo bem? Beleza. E aí começa a conversa, daqui a pouco aquele lero do diabo fuma só um, aí a pessoa acaba caindo. Aquela cidade era enorme, muito difícil de poder subir, escalar aquela montanha e entrar naquela cidade. Aparentemente, o único modo de entrar naquela cidade era pela parte mais baixa. Mas um belo dia, o homem da cidade de Sardes, que fazia parte do exército lá, estava lá em cima e deixou o capacete dele cair. Aí, de repente, ele ficou preocupado: como é que eu vou fazer agora? Meu capacete caiu. Se eu abandonar o meu posto aqui agora e for tentar pegar um capacete novo, é perigoso eu receber ali uma advertência. É igual numa empresa. Imagina lá você trabalhando numa indústria e de repente você perde seu capacete. Aí você vai lá na base do técnico de segurança e pede um capacete novo. O técnico de segurança vai falar na tua cabeça até você enjoar. É um absurdo, você está jogando dinheiro da empresa fora, como é que você faz uma coisa dessa? Perde um capacete? Quer perder a cabeça também? Vai ficar falando na tua cabeça um tempão. O que esse homem fez? Resolveu descer. Foi escalando a montanha, descendo devagarzinho, pegou o capacete lá embaixo, escalou de novo, voltou, subiu para o posto dele e ficou lá novamente de guarda. Só que nisso, o pessoal do Império Medo-Persa estava lá de butuca, observando como é que estava acontecendo. Percebendo que era possível escalar aquela montanha, que ela só parecia ser impossível de ser escalada, o que eles fizeram? Pegaram uma tropa, chegaram lá de noite, quando estava todo mundo tranquilo, dormindo, não estava pensando que ia ter nenhum ataque, só ficava lá durante o dia, vigiando, e escalaram na madrugada, na noite, no momento que não tinha ninguém preocupado com aquilo. E quando eles terminaram de escalar, foi fácil. Entraram por lá, pela parte mais alta, saquearam a cidade, destruíram tudo e dominaram a cidade de Sardes e colocaram ela agora como uma província, como um domínio do Império Persa. Não menospreze Satanás, não menospreze o pecado. Tem pessoas que ficam brincando com o pecado, não menospreze. Não fique brincando com o pecado. Teve muita gente aí nessa época do carnaval que foi brincar com o pecado. Foi lá, vou lá ver o carnaval, tem nada a ver. Aí volta. Tem uns que vai e não volta, tem que tomar cuidado. Não menospreze. Aí o que acontece? 546 a.C., então, o Império Persa toma a cidade de Sardes para eles. 334 a.C., a potência mundial agora que existia era o Império da Grécia. E Alexandre o Grande invade também aquele lugar do mesmo jeito. Aconteceu uma história muito parecida. Eles viram também alguém do Império Persa descendo e subindo, escalando lá a montanha.
Opa, tem um jeito de entrar naquela cidade. Invadiram e tomaram a cidade para eles. 214 a.C., agora é a Síria, né? A Síria não, é Síria. O Império da Síria, liderado por Antíoco, o Grande, invade lá, a história é a mesma coisa. Vê um grego subindo, descendo, invade lá e toma a cidade para eles. Até que termina em 189 a.C., quando os romanos invadem lá e tomam a cidade de Sardes, e agora vira uma província romana. Mas a gente tem um outro aprendizado interessante aqui. A gente tem que aprender com os nossos erros. E infelizmente ninguém aprendeu com o erro aqui. Observe que os lídios, né? Quando Sardes pertencia aos lídios, eles cometeram esse erro. E o povo da Pérsia invadiu aquela cidade justamente por conta desse erro. E eles cometeram o mesmo erro. Aí a Grécia tomou. Os gregos cometeram o mesmo erro. E assim por diante. Nós temos que aprender com os nossos erros, mas mais importante ainda, nós precisamos aprender com os erros dos outros. Tem um ditado, um provérbio popular, não é um provérbio bíblico, que diz assim: o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Você não precisa errar para poder aprender com aquele erro. Por que a Bíblia traz para a gente aqui, meus irmãos, um monte de erro de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas que fracassaram, para a gente aprender e não precisar errar igual eles? Por que a Bíblia conta para a gente aqui que Davi, um belo dia, está lá andando no seu palácio, e ele, de uma hora para outra, para e olha e vê uma mulher bonita tomando banho, e ele ali fica atraído por aquela mulher, manda chamar aquela mulher para dentro do seu palácio, acaba tendo relação com ela, e depois a mulher engravida, e aí em seguida ele fica apertado com o que fazer, acaba mandando matar o marido daquela mulher? Por que a Bíblia conta esse fracasso de Davi? Para nós aprendermos, para nós tirarmos lições, para nós sermos sábios, para nós não precisarmos cometer o mesmo erro que Davi cometeu. Dentro da sua comunidade, há pessoas que às vezes falham, que cometem um erro, que tem um certo tipo de fracasso. Você precisa errar igual ele, igual ela, para poder aprender. O seu pai, a sua mãe, a pessoa responsável por você, que tem mais experiência de vida, que às vezes comenta algo com você, jovem, com você filho, com você filha, e vem te dar um conselho. Olha, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Aí você despreza o conselho da sabedoria do seu pai e da sua mãe e quer andar pelos seus próprios caminhos e quer quebrar a cara. Quantas vezes você, servo de Deus, seu pastor vem até você e diz: não faça assim, não faça assado, não vá por esse caminho, não vá por aquele outro. Aí você pensa: esse pastor está de bobagem, não sabe o que ele está falando, eu é que sei o que é melhor para mim. Aí lá na frente vai e quebra a cara, porque não quis dar ouvidos, não quis escutar a voz do Senhor para a tua vida. Nós precisamos aprender, meus irmãos, com os erros, e mais do que com os nossos próprios erros. Nós podemos ser sábios e aprender com os erros dos outros. Jesus diz para aquela igreja então: ser vigilante. Por que ele diz isso? Sejam vigilantes, estejam atentos. Porque um dia na história deles, por várias vezes, eles não foram vigilantes. E exércitos adentraram lá e tomaram aquela cidade inúmeras vezes. Então sejam vigilantes, estejam cautelosos, estejam de guarda. Prestem atenção em cada detalhe. Vigilante é aquela pessoa que trabalha normalmente num banco, ou às vezes até numa empresa, né? Tem alguém que fica tomando conta, o vigilante patrimonial. E quando você vai num banco, por exemplo, às vezes é até chato, né? Você tira ali a chave do bolso, põe no negocinho e vai entrar pensando que já não tem mais nada, né? Quando de repente você vai entrar, a porta trava, você quase bate o rosto na porta, né? Aí você volta um pouquinho, tira, né, alguma outra coisa que você pensa: não, isso aqui não é possível que é isso. Aí você tira o celular, coloca lá, e era o celular que estava te atrapalhando. Tem uns bancos aí que são mais rígidos, né? No detector de metal, e de repente ali algumas moedas que você tem no bolso ali não vai deixar você entrar. Por quê? Porque eles estão ali para vigiar, para tomar cuidado com cada detalhe suspeito.
Cuidado. O que for suspeito, deixe o Espírito Santo sinalizar para você, e aquilo que for suspeito, fique atento. Cuidado para poder você não sofrer uma rasteira do inimigo. Amém? Jesus diz para a igreja, sejam vigilantes. Confirma o restante que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas diante de Deus. Jesus agora está dizendo para eles, confirma. Está dizendo para o pastor ali, né? Confirma aquelas pessoas que ainda não morreram, mas estão prestes a morrer também. Há algumas pessoas aí dentro dessa igreja que estão firmes, mas ainda não morreram. Confirma elas, trabalhe com essas pessoas, para que elas continuem vivas, com o mesmo empenho. Lá no segundo livro dos reis de Israel, Deus manda o profeta Isaías na casa de um rei chamado Ezequias, no palácio. E quando ele entra no palácio, o rei estava quase morrendo, à beira da morte, uma doença mortal. E ali o profeta diz para ele, põe tua casa em ordem, porque essa doença aí é para a morte. Quando o homem de Deus dá meia volta e vai embora, o rei Ezequias vira para o canto da parede e começa a orar. E começa a pedir misericórdia a Deus. E ali o Senhor restaura para ele mais alguns anos de vida. Então o que Jesus está dizendo para essa igreja é justamente isso. Olha, põe a vida de vocês em ordem, se ajeitem, porque a qualquer momento eu posso buscar vocês. A qualquer momento vocês podem ter que prestar contas comigo. Há pessoas que pensam que quando morre, fica lá dormindo, né, no sono da alma. Não, meus irmãos, quando morre, ou a pessoa vai para o paraíso, ou a pessoa vai para o Hades. Ou ela já vai ser abençoada de alguma maneira, ou ela já vai sofrer tortura, ou ela já vai sofrer tormento. Mas o fato é que se a pessoa morrer hoje, ou ela vai, entre aspas, para o céu ou para o inferno. Então coloca a tua vida em ordem. Porque o dia que Jesus vai encontrar contigo, pode ser hoje. Pode ser agora. Jesus continua dizendo aqui, para a gente finalizar essa mensagem. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, versículo 3. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. O que Jesus está falando aqui é da sua iminência, não necessariamente da iminência de sua volta. Eu, por exemplo, acredito que a igreja passará pela tribulação. Eu assumo a posição que a gente chama na teologia de pós-tribulacionista. Mas é como eu expliquei agora, você pode morrer a qualquer momento. E Jesus pode vir pessoalmente para você. E se você morrer agora, se ele vier como um ladrão contra a tua vida, o ladrão avisa quando vai assaltar alguma casa? Já viu alguém aqui já foi assaltado alguma vez? Graças a Deus não, né? Já foi, Ana Paula? Por acaso o ladrão chegou um dia, viu você na rua e falou assim, oi moça, como é que é seu nome? Ana Paula, prazer, meu nome é o ladrão fulano de tal. Daqui a uma semana, quando você passar por esse trajeto de novo, eu vou assaltar você. Então traga, por favor, suas joias e traga todo o dinheiro que você tem no banco. É assim que o ladrão faz? Não. Ele fica de butuca, ele fica observando, e um belo dia ele chega e assalta você. Ele não chega na sua casa e avisa, eu vou roubar a tua casa, os móveis que você tem aí. O que você tem aí dentro? Não, ele fica tentando observar. E no momento oportuno, quando você menos espera, é aquele momento que você sai, que você vai ter uma viagem mais longa, ele pula para dentro da tua casa e rouba o que tem ali. O que Jesus está falando é isso, da sua iminência. Da morte iminente também. Nós podemos aí a qualquer momento enfrentar a morte com ele. Mas se você morrer hoje, está preparado para ter um encontro com Jesus? Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? O Espírito Santo habita em você? Pois se o Espírito Santo habita em você, você pode ter certeza da sua salvação. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da salvação, é a garantia da salvação. Mas se você tem dúvida se você tem o Espírito Santo, então no final dessa mensagem eu vou orar pela tua vida. Amém? Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou melhor, que não contaminaram as suas vestiduras. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
Parece que essa igreja aqui em Sardes não tinha aqueles problemas que eu enumerei. Mas parece que essa igreja tinha algum tipo de imoralidade. Porque Jesus está dizendo para elas, para aquela igreja, né, que havia algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E quando ele fala isso, parece mostrar para nós que havia algum tipo de imoralidade que eles aceitavam lá. É como eu falei, era uma igreja de água de batata, sem sal, sem açúcar. Queria agradar todo mundo. Então, provavelmente, eles permitiam imoralidades dentro da igreja, dentro do povo do Senhor. É possível que seja essa a interpretação aqui. Mas o fato é que Jesus está dizendo, essas pessoas que não se contaminaram, essas pessoas que não se conformaram com esse mundo, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Há algumas pessoas aqui que não se contaminaram. E essas pessoas que não se contaminaram, ele está dizendo, essas pessoas andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Elas são dignas por causa das suas obras? Não! Em Isaías capítulo 64, versículo de número 6, o profeta diz que as nossas obras, meus amados irmãos, é como um trapo de imundícia para Deus. O que significa isso? Trapo de imundícia era duas coisas no contexto judaico. A primeira coisa era um leproso, que quando tinha ali a sua pele necrosando, ia saindo pus do meio da sua pele, e aí ele então enfaixava ao redor daquela ferida, e logo depois de um certo tempo, ela removia, né, aquele pano que ela estava ali enrolando ao redor de si, e aquele pano todo contaminado, com aquele pus, com aquela sujeira, servia para mais alguma coisa? Então se tornava um trapo de imundícia, ele jogava fora aquele negócio. Naquela época não existia, por exemplo, absorvente, como existe para as mulheres hoje, quando estão no período menstrual. Então como as mulheres faziam? Usavam um pedaço de pano para poder tampar, estancar o sangramento. E quando terminava o ciclo menstrual, o que ela fazia com aquele pano? Jogava fora, não servia para nada, porque era um trapo de imundícia. E Deus diz lá em Isaías capítulo 64, verso 6, que as nossas obras são como um trapo de imundícia. Quando ele diz aqui que esses homens são dignos, não é por causa das suas obras, não é por causa do seu mérito próprio. Nós não somos dignos por causa do nosso mérito, por causa daquilo que nós fazemos, mas nós somos dignos por causa do mérito de Jesus Cristo no Calvário, que quando estava lá bradou em alta voz dizendo, está pago, está consumado, eu paguei pelo pecado deles, o mérito é de Cristo. E através do mérito de Cristo, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, dizendo que nós somos justificados, pois, com Deus. O mérito é dele. E se você não se contaminar com as coisas desse mundo, pelo mérito de Cristo, você também vai andar com ele com vestes brancas. Porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1, versículo 18, diz que ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como o carmesim, o sangue de Jesus pode tornar as nossas vestes mais brancas do que a neve. A primeira promessa para o que vencer, então, é andar de vestes brancas. E a segunda promessa é que aquele que vencer não terá o seu nome riscado do livro da vida. Mas e o que não vencer? O que não vencer terá o nome riscado do livro da vida, sim. Não dá tempo de eu explicar isso aqui agora. Infelizmente, nosso tempo avançou demais. Mas em Hebreus, lá no capítulo 10, no último versículo, o autor da epístola diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. É possível, então, um crente, um cristão, um servo de Deus que foi alcançado pela graça do Senhor, se apostatar da fé, cair da graça e perder a sua salvação? De acordo com Hebreus capítulo 10, sim. A pessoa pode retroceder para a perdição. Então aquele que está de pé, vigie para que não caia, tome cuidado. Guarde a sua salvação, é o prêmio mais maravilhoso que você ganhou. Persevere até o fim. Jesus fala em Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas e aquele que não perseverar até o fim, será salvo? Última promessa que Jesus faz aqui: confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Lembra o que eu disse lá no começo, ou pelo menos na metade dessa mensagem? Nós às vezes queremos agradar as pessoas e desagradamos a Jesus.
Mas se você tomar uma atitude contrária a essa e preferir agradar a Jesus ao invés de agradar esse mundo, e você confessar Jesus diante dos homens, Ele confessará o teu nome também diante do nosso Pai e diante dos anjos que estão lá no céu. Quero convidar você a se colocar de pé.